Cinco características de pessoas imaturas é o tema de hoje. E a primeira característica que eu quero compartilhar com você é que uma pessoa imatura, ela grita para se impor numa conversa. Por que isso é uma característica de pessoas imaturas? Porque pessoas imaturas, assim como a gente olha uma criança, que ela, quando ela já não consegue argumentar, não está fazendo sentido aquilo que ela começa a gritar, ela começa a fazer birra para chamar a atenção, para ver se o adulto para com aquilo ali. Uma pessoa imatura faz da mesma forma. Ela acredita que as coisas precisam funcionar da maneira como ela está falando ali, e se o outro está argumentando, aquilo já tira ela de um total equilíbrio e já faz com que ela parta mesmo para a grosseria e ela começa a gritar. Então, pessoas maduras conversam, pessoas maduras dialogam, pessoas imaturas aumentam o tom de voz porque acreditam que vão conseguir se impor a partir desse aumento do tom de voz. Então, uma característica muito significativa de que a pessoa com quem você está lidando é imatura é que quando a conversa começa a tomar um rumo que está sendo ruim para ela começa a aumentar o tom de voz, ela grita para tentar se impor em uma conversa. Outra característica de uma pessoa imatura é que ela não sabe ouvir não. Pessoas imaturas não entendem que há tempo para todas as coisas, não entendem que muitas vezes aquilo que elas estão querendo pode não acontecer. Ela não consegue ouvir o não, ela não suporta que você diga um não para ela. As coisas têm que acontecer no tempo dela, de acordo com a vontade dela, e pensa comigo como é insuportável mesmo lidar com pessoas assim, conviver com pessoas imaturas a tal ponto de não saberem que elas precisam aprender que as coisas não funcionam exatamente da maneira como elas querem. Então, pessoas imaturas, elas não sabem ouvir não, elas não gostam dessa palavrinha mágica que é um não. Pessoas imaturas também são aquelas que não cumprem as suas responsabilidades. Veja a nossa personagem aqui, que está no celular enquanto tem tarefa de casa para fazer, de faculdade, tem e-mails importantes para resolver, o tempo está passando aqui, tem livros, precisaria estar estudando, mas ela está perdendo tempo. Pessoas imaturas não entendem que elas têm responsabilidades a cumprir e, inclusive, essas pessoas querem jogar a responsabilidade daquilo que elas têm que fazer para os outros, né? Então, ela quer muito delegar as coisas, passar à frente. Então, são pessoas que vão deixar suas famílias à toa, as suas atividades à toa, vão muitas vezes aí reclamar que não consegue alcançar as coisas, mas são pessoas que não cumprem as suas responsabilidades, não têm um senso de responsabilidade, não chamam para si aquilo que realmente compete a ela fazer. Então, uma pessoa imatura é uma pessoa que não cumpre com as suas responsabilidades. Vamos para a quarta característica. Essa aqui é, meu Deus do céu, conta para mim se você já não passou por isso, de lidar com uma pessoa nessa condição. Pessoas imaturas têm sempre razão. Elas são aquelas que têm a razão absoluta. Tudo o que elas dizem realmente é o que faz sentido. Pode ser sem pé nem cabeça, mas elas acreditam piamente que elas têm sempre razão. Então, são pessoas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque elas vão bater pé firme para que as coisas aconteçam da maneira delas. É aquela mesma pessoa que não consegue ouvir o não, ela vai agir como se ela fosse a dona da razão. E acaba sendo uma pessoa inconveniente mesmo, porque ela impõe as coisas.
ela impõe como as coisas devem funcionar, como as coisas precisam acontecer. Então, essa é a quarta característica de uma pessoa imatura. Não tem o mínimo de maturidade, não desenvolveu a sua capacidade de, inclusive, o seu senso de coletividade. Então, estar com pessoas, ceder para essas pessoas aqui, infelizmente, não é algo que é considerado, tá certo? Geralmente são pessoas que têm crenças disfuncionais muito significativas, né? Elas se percebem de uma maneira muito negativa e têm esses comportamentos para se impor nas relações. Completamente imatura. Antes de eu te falar o quinto, já deixa seu like e se inscreve nesse canal para continuar acompanhando aí tudo o que eu trago aqui para você, tá bom? Muito conteúdo para melhorar a sua qualidade de vida, as suas relações e mudar aí a sua saúde mental. Esse é o meu propósito aqui. Ah, inclusive eu tenho um link do meu treinamento aqui, ó, Adeus Ansiedade, tá certo? Se você precisa aprender a lidar com a sua ansiedade, não está sabendo fazer isso, eu tenho um treinamento exclusivo para você. Talvez você esteja convivendo com uma pessoa tão imatura que seja importante para você, né, lidar com essa ansiedade aí, porque essa relação está desequilibrando a sua ansiedade. E para finalizar, uma pessoa imatura é uma pessoa que culpa os outros pelos seus próprios erros, ou seja, ela não sabe olhar para si mesma e assumir que errou, assumir que cometeu um erro. Pessoas imaturas, elas lançam sobre o outro essa responsabilidade em relação àquilo que ela fez, certo? Então, é sempre porque o outro fez isso, é sempre porque o outro não entendeu. O que ela vai fazendo ou deixando de fazer, a culpa é sempre de alguém. Pessoas imaturas não conseguem olhar para si mesmas e dizer assim: olha, eu passei do ponto, eu errei. Não, a responsabilidade está sempre com o outro. É sempre o outro que não fez o que devia ter feito, é sempre o outro que atrapalhou o caminho dela, seja como for. Pessoas imaturas pegam a culpa e sempre colocam sobre o outro. Tem uma frase que eu gosto de pensar, que pessoas imaturas elas devem pensar assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, provavelmente é dessa forma que uma pessoa imatura pensa para ser tão irresponsável a ponto de culpabilizar o outro por tudo o que ela faz. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Conta para mim aqui se você conhece uma pessoa imatura. Compartilha esse vídeo que é para ela já aprender que não dá para viver a vida culpabilizando os outros sem deixar de ter responsabilidades e achar que vai sempre passar bem, que vai sempre ter um sucesso lá na frente. Não vai. Chega uma hora que as coisas viram e a realidade, a conta da vida chega para as pessoas imaturas. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Lembrando que aqui no canal tem muito conteúdo bacana para te ajudar a lidar com a sua saúde mental.